Depois da pandemia, tudo passou muito rápido. Pois é, cara. Eu acho que a gente... É uma boa questão mesmo. Boa questão. Não sei, não tenho nenhuma hipótese do porquê que a gente tem essa percepção. Telas, é uma boa hipótese, Marco. É uma boa hipótese, cara. De fato, depois da pandemia, aumentou significativamente o nosso tempo de permanência na internet, né? E dentro das telas. E salvo engano, me digam aí se eu estou errado. O Reels, o advento do Reels, ele existia antes da pandemia? A pandemia estourou finalzinho de 2019, né? Em dezembro, lá na China. Por isso que se chama Covid-19, mas ela chegou aqui no Brasil de fato depois do Carnaval, de 2020, né? Existia Reels antes da... Quando que começou os Reels, cara? Porque aí a gente tem uma boa hipótese. Quando começaram o Instagram? Não existia, né? Em 2019 não tinha Reels no Instagram, né? É aqui, ó, o Instagram Reels foi lançado na versão beta em 2019 e a versão se tornou uma ferramenta popular em 2020. Exatamente. Eu acho que aí sim a gente tem um bom ponto, Marco, que o Marco falou ali atrás. Eu acho que tinha apenas o IGTV que não pegou, né? O IGTV eram vídeos longos, era uma outra aba, não pegou. Aí o Reels surgiu depois, aqui eu confirmei que na internet foi em 2020, de fato, que começou. Em 2009 algumas pessoas, provavelmente nos Estados Unidos, usavam. E aqui no Brasil começou em 2020. Aí a gente tem uma boa hipótese, cara. Aí a gente tem uma boa hipótese. Porque o Reels tem até estudos científicos mostrando que quando você fica rolando Reels, no caso os estudos foram feitos no TikTok, mas o mecanismo é o mesmo, né? Quando você fica rolando Reels no que seria o Reels do TikTok, a pessoa ela tem uma dificuldade de contabilizar quanto tempo passou. E de fato o tempo ele é, não só para a física, mas para o nosso psicológico também relativo. A gente passar 5 minutos na fila do banco ou 5 minutos rolando Reels, embora em termos bruto o tempo seja 5 minutos nos dois contextos, o fato de a gente ficar rolando Reels faz com que o tempo passe muito mais rápido por conta de alguns mecanismos neurobiológicos, principalmente a ação de alguns neurotransmissores em regiões de engajamento, não é nem região de percepção de tempo, tá? Não é região de percepção de tempo, a gente acha que é região de percepção de tempo, mas são regiões envolvidas com engajamento, com atenção, com processo atencional. E quanto mais a gente cai no engajamento e engaja ali naquela função, naquela ação, a gente tende a afunilar o nosso processo atencional para aquilo dali e ter menos inputs sensoriais que nos dariam capacidade de refletir sobre passagem do tempo. É por isso que quando você fica imerso, recebendo aqueles estímulos, o tempo passa muito mais rápido. Aí de fato a gente tem uma ótima hipótese, Marco. Aí a gente tem uma ótima hipótese, cara. Eu não acho que obviamente, né, foi o tempo de tela, claro, mas precisou de um mecanismo. E de fato, cara, deixa eu ver aqui. Quando a gente for ver o tempo dos brasileiros na rede social nos últimos anos, ele cresceu, né? A gente é o segundo lugar no mundo em tempo de internet, a gente perde apenas para a África do Sul. E aí, obviamente, esses dados eles podem ser sujos, porque, por exemplo, tem uma pesquisa aqui mostrando, pesquisa mostra que brasileiros passam 9 horas por dia ao celular ou em outros aparelhos eletrônicos. Obviamente, tem muita gente que trabalha de home office, né? E acaba ficando no Slack, no WhatsApp, no ClickUp, no Notion, usando no e-mail, ou a pessoa que, utiliza alguma ferramenta online para edição de vídeo no trabalho dela, não sei, qualquer coisa assim, né? Ou faz roteiro e precisa da internet. Acho que o problema não é usá-la para trabalhar, né? O problema é quando a gente cai nesse looping de rede social e não consegue sair dele. Então a gente teria que estratificar esse dado e ver apenas o número de uso de rede social. E aí a gente tem alguns dados mostrando isso, que dessas 9 horas em média que o brasileiro passa por dia ao celular, o que faz sentido passar esse tempo no celular, afinal de contas o cara trabalha, né? Então ele deve passar, em média, 5 horas durante o trabalho e algumas horas depois, ou 6 horas durante o trabalho e 3 horas depois, né? Para entretenimento, ou mesmo estudo, assistindo aula, alguma coisa assim. Aí quando a gente estratifica isso para dados de rede social, aí a gente fica em média 3 horas e meia em rede social. Aí é um problema. Aí eu vejo um problema, porque provavelmente você não consegue ficar essas 3 horas em média em rede social nem sendo produtivo, nem aprendendo algo, tão pouco se entretendo. Tem como ficar 3 horas e meia se entretendo passando Reels. Mas de fato, cara, depois da pandemia o tempo passou muito rápido mesmo. De verdade, é verdade. 3 horas e meia. Cara, eu de novo, Vitor, eu não sou um cara contra ou que milita. Pelo contrário, cara, eu utilizo rede social. Inclusive, eu aprendi muito, conheci muitas pessoas
que me abriram muitas portas via rede social. Acho que é uma ferramenta incrível. Você consegue conversar com pessoas que estão literalmente no outro lugar do mundo, no outro lado do mundo, de forma rápida, mandando arquivos, trocando ideia. Meu, é muito fácil, assim, é uma facilidade muito incrível. O problema, de novo, eu sei que para muita gente que tem um pensamento maniqueísta, né, ou é ruim ou é bom, não tem um meio termo pra galera. O famoso pensamento 8 ou 80. Mas, de novo, você pode defender o uso da internet, defender o uso da rede social, falar que é bom, ao mesmo tempo falando que é ruim. Não precisa ser um ou outro. Usar a rede social é maravilhoso, cara. Você interage com muitas pessoas. A gente tem live aqui com 1.200 pessoas, onde eu ia falar com 1.200 pessoas hoje de manhã. O problema é que esta rede social sobrevive de anúncios. Ninguém aqui paga para usar o Instagram, salvo agora com esses selos azuis aí que você pode pagar. Mas ninguém aqui paga, então ela sobrevive de anúncio. Quem anuncia são empresas. E aí as empresas precisam que a pessoa fique ali dentro. Aí começa a se criar um conteúdo que tende a manter a pessoa ali dentro, o que eu não acho um problema por si. O problema é que o Instagram ele mesmo utiliza algumas artimanhas comportamentais para pegar aquelas pessoas mais vulneráveis e torná-las usuários mesmo, assim como usuário de droga, usuário, não é à toa que chama usuário e login, né? Usuário e senha, para tornar um usuário mesmo do Instagram, né? Então, assim como o advento das comidas hiperpalatáveis não transformaram todas as pessoas do mundo em pessoas com sobrepeso ou obesidade, a rede social não ferrou a rotina de todo mundo. De novo, assim como as comidas hiperpalatáveis e hipercalóricas, digamos que foram prejudiciais para um grupo específico de pessoas que são vulneráveis a elas por questões genéticas, comportamentais, psicológicas, a rede social também acaba pegando algumas pessoas que são vulneráveis do ponto de vista atencional, são mais sensíveis a recompensas rápidas, e isso gera um baita de um problema. Inclusive, parte do nosso treinamento gratuito, no nosso treinamento que está acontecendo no reservatório de dopamina, o intensivão RD7, parte dele será destinado, algumas aulas serão destinadas para internet, tá? Salvo engano, é a aula 4, é isso aí, a aula do dia 4, que vai acontecer na quarta-feira, hoje é dia 2, 3, 4, isso, quarta-feira, é uma aula sobre internet, tá? Sobre internet. Então, se você tá aí e não participa do RD7, que é um intensivão que a gente está fazendo com uma aula por dia, lá dentro do reservatório de dopamina, torne-se membro do reservatório de dopamina para você participar desse intensivo. Além de você participar dessas aulas estruturadas, você também consegue ter acesso a todas as outras aulas do RD, né? Que a gente fala inclusive sobre isso, beleza? Então tá bom. São 7 aulas de 7 dias e vocês têm material de apoio também, tá? 7 aulas, 7 dias e vocês têm material de apoio para conseguir implementar essas aulas na vida de vocês.